Oi, gente, que prazer estar com vocês mais uma vez, poder gravar este vídeo, falar um pouquinho sobre o Vem Segue-me, sobre o meu estudo da semana. Como vocês podem ver, eu cheguei bem em Recife, já estou aqui, mudou-se o cenário, mas eu vou te contar que eu aprendi tanta coisa com essa lição. Eu aprendi que o Senhor nos guia, que o Senhor nos ama. Eu aprendi que Ele cuida de cada criação, de cada detalhe, e que tudo foi criado espiritualmente e depois fisicamente. Que este plano de salvação ele já foi muito bem arquitetado, muito antes de virmos a este mundo. E entre as coisas que eu aprendi é que o Senhor realmente nos responde. Ele responde as nossas perguntas. E a gente viu esse padrão, essa repetição no livro de Doutrina e Convênios. Porque sempre que eles tinham perguntas, eles recebiam revelações, inspirações, respostas. Pode ser assim conosco também. Podemos buscar ao Senhor para as nossas inquietações, para as nossas perguntas. Podemos levar perguntas para Ele e Ele vai nos responder. Foi assim com Joseph, eles estavam fazendo a tradução do Novo Testamento, chegaram no livro de Apocalipse, e Apocalipse é um livro simbólico. E aí surgiram muitas perguntas. E a gente vai ver assim perguntas e respostas. E eu achei muito interessante porque muitas vezes a gente tem aquela impressão de que Apocalipse é muito difícil, porque é um livro cheio de simbolismos. E na verdade o Evangelho, ele é simples. Às vezes a gente só precisa estudar com um pouco de mais atenção, buscar fontes seguras para nos ajudar nas interpretações. Mas o Senhor está aí, disposto a revelar os seus mistérios, a nos auxiliar nessa busca. Então, para que a gente possa entender o contexto do próprio livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João. E o apóstolo João, ele escreveu esse livro num período em que os santos estavam sofrendo muita perseguição. Os santos estavam sendo mortos, queimados vivos, jogados em covas de leões. Nessa época, o governo que dominava era o Império Romano. E ele escreveu esse livro, ele escreveu cartas. Então, na verdade, são cartas às 7 igrejas da Ásia, que hoje nós sabemos que se referia a toda a região da Turquia. É o que hoje nós conhecemos como Turquia, eram dominados pelo Império Romano, os santos estavam sofrendo muito e João escreveu de maneira simbólica. E por que de maneira simbólica? Imaginem que se esses registros caíssem em mãos erradas, ou nas mãos dos soldados romanos, se eles tivessem acesso a esse material. Então, João encontrou uma maneira de escrever através de códigos, de maneira que eles não compreendessem o que estava sendo ensinado. E a gente vê que já aconteceu isso anteriormente nas Escrituras. Por exemplo, o nosso Salvador falava parábolas para que nem todos compreendessem essas coisas tão santas, né, tão sagradas da época. Então, Joseph começa a fazer aí muitas perguntas. E nessas revelações eles veem um mar de vidro. E a gente sabe que esse mar de vidro é a Terra em seu estado celestializado. Ou seja, a Terra ela vai passar por transformações. Ela vai ser transformada no início do milênio. Mas no final do milênio ela vai ser celestializada. Né? E aí a gente diz assim, poxa vida, né? O que significa isso? Significa, gente, que nós estamos muito próximo dessas coisas acontecerem. Daquilo que foi revelado por João, né? Que foi aí, mais uma vez traduzido pelo profeta Joseph, também interpretado. Estamos muito próximos, né? Ele fala sobre esse céu na terra. Será que nós estaremos prontos para habitar esse céu na terra? Do mesmo jeito que a terra passará por uma transformação, nós sabemos que nossos corpos também passarão. O presidente Nelson deu um discurso muito recentemente, onde ele falava sobre o pense celestial, sobre a gente refletir sobre que glória eu quero habitar. Será que o meu corpo vai estar preparado para habitar essa glória? Então, eu preciso começar essa preparação aqui, porque esse momento vai chegar. E entre esse simbolismo,
o, eles veem muitas coisas como 4 animais. E esses 4 animais representam o quê? O céu, o paraíso, o homem e os animais da terra. Ele fala, eu achei muito interessante, sobre a felicidade de todos aqueles que ele criou. Ou seja, dos répteis, das aves, todos os animais. Os animais podem se regozijar, se alegrar na medida da sua criação. E eu achei tão interessante, porque a gente fica pensando nesses animaizinhos, nesses seres. E ele fala sobre isso, que tudo foi criado. As flores, os animais, a vegetação, nós, tudo foi criado primeiro espiritualmente. E depois foi materializado. E depois se tornou físico. Então tudo tem a sua existência, tudo já existia antes. Gente, é maravilhoso a gente saber disso. E tudo que tinha existência vai continuar a existir. Então eu fiquei pensando, aqueles que tiveram a experiência já de ter um animalzinho que amava muito, um animal de estimação que partiu dessa vida. Nós vamos poder, né, reencontrar esses animais. Eles continuam a ter existência. Então, o livro de Apocalipse, muita gente olha para ele com muito temor, né, como um livro de profecias do fim do mundo. E, na verdade, é um livro para a gente ler com muita atenção, para a gente ler que é um livro que nos prepara para esses eventos finais. Mas, ao mesmo tempo, é um livro de muita esperança, porque os santos estavam sofrendo tanto, mas o Senhor estava dizendo, olha, persevera, seja justo, e vocês herdarão as mansões celestiais. Olha, essa terra, tudo vai passar, esses governos, essa corrupção, essa perseguição vai passar. Um dia tudo isso vai ser celestializado. Gente, que bálsamo, que conforto é este livro. E entre as coisas que eu pude perceber no livro de Apocalipse, ele fala sobre querubins, ele fala sobre serafins, ele fala sobre anjos, ele fala sobre uma ordem, que os seres têm uma ordem. E ele fala sobre anjos, né, que seriam os querubins, que são mesclados, seriam seres híbridos. Então ele vê, por exemplo, como se fosse o rosto de leão, né, e o corpo de homem. É uma mistura de leão, touro, águia e homem. Então, na verdade, é o rosto de homem com o corpo de leão. Exatamente, os querubins. E esses querubins, eles têm uma ordem especial que é ser guardião. Eles guardam o reino celestial. Eles guardam o trono divino. Eles são uma ordem de anjos especiais. E aí a gente fica pensando que a gente já viu isso, né? Nos tabernáculos, a gente vê isso nos templos. Ele fala sobre os serafins. Os serafins, eles têm uma missão específica de adoração, de adorar o trono de Deus. A gente já viu os serafins nas escrituras, já vimos os querubins, inclusive quando guardavam a árvore da vida. E ele fala sobre anjos também, né? Ele fala sobre as asas. E as pessoas dizem, mas os anjos têm asas? Os serafins têm asas, esse poder de mover-se. Os anjos, eles não têm asas, mas eles podem se movimentar de um lado para o outro. A gente vê o anjo Moroni quando apareceu para Joseph, ele não tinha asa, mas ele tinha esse poder de aparecer, de desaparecer, de mover-se. Ele vê sobre os olhos de animais. Os olhos dos animais representavam luz, conhecimento. Gente, eu fiquei pensando, né? Toda essa ordem, cada anjo com a sua função, os querubins com a sua função, os serafins, os anjos propriamente ditos. E muitas vezes a gente vai ter anjos celestiais que são mensageiros, que vêm a essa terra com missões específicas. Como a gente sabe que o nosso Pai Celestial trabalha pela instrumentalidade. Ele conta conosco, ele conta comigo, ele conta com você. A gente sabe que tem anjos que aparecem na nossa vida e que a gente também pode ser anjos na vida dos outros.
Então, que a gente possa olhar o livro de Apocalipse pensando em como eu posso aplicar para a minha vida, o que esse livro tem a me ensinar. Ele fala também sobre os quatro cantos da terra, sobre anjos que voam anunciando o evangelho eterno, a restauração. E claro, a gente associa logo a Moroni, a gente associa a restauração do evangelho. São muitas as revelações, as doutrinas, os ensinamentos que a gente vê ali em Apocalipse e que a gente precisa realmente guardar, lembrar. O livro de Apocalipse, mais do que um livro simplesmente simbólico, é um livro que nos prepara para esse momento da vinda de Cristo, para esse momento que a gente vive. Deixa eu ver aqui as minhas anotações, porque ele fala coisas muito interessantes. Ele fala muito sobre números, né? Ele fala sobre o número 4, que é um número simbólico. Ele fala sobre o número 7. Por exemplo, o número 7, ele diz que são 7.000 anos de duração da Terra. Claro que esses 7.000 anos não é literal, mas é simbólico, né? Porque o tempo do Senhor não é medido como o tempo do homem. Mas a gente sabe que o simbolismo do 7, ele é muito profundo. Inclusive, para os gregos, significa o número da perfeição. E a gente vê uma repetição nas Escrituras, um padrão. A gente vê, por exemplo, o Senhor dizer que ele fez a terra, ele criou a terra em 6 dias, no 7º dia ele descansou. A gente vê 70 vezes 7, simbolicamente dizendo que a gente deve perdoar as pessoas múltiplas, infinitas vezes. E o apóstolo João, ele vê um livro selado. Esse livro selado, ele vê 7 selos. Cada selo representa uma dispensação, representa um período na Terra. A gente sabe que cada dispensação representa 1000 anos. Nós estamos na 6ª dispensação, que é a última, as portas de abrir o 7º selo, que seria aí a abertura do milênio, a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. João, ele vê um livro e ele não tem poder para abrir esse livro. O livro está selado, que são essas dispensações. Porque somente o Senhor Jesus Cristo pode abri-las, pode entregar as chaves dessa dispensação. E ele chora, né? Ele fica triste porque ele não consegue abrir, ele não tem o poder. Mas ele pega esse livro e come. E é um simbolismo também de como nós precisamos saborear as coisas do Pai Celestial, de como as Escrituras precisam ser internalizadas, de como a doutrina de Cristo precisa ser aprendida exaustivamente, de como a gente precisa ler, estudar, analisar as Escrituras. E é maravilhoso que a gente tem um programa lindo como Vem Segue-me para nos ajudar nessa trajetória terrena. Ele fala também sobre anciãos que seriam mortos e que representam as 7 igrejas. Ele fala sobre os 144.000 sumos sacerdotes, fiéis e cumpridores dos seus deveres, né, que seriam reunidos. Ele fala também sobre 2 profetas que seriam chamados para pregar em Jerusalém e seriam mortos em praça pública. Ele fala que todas essas coisas vão acontecer antes da abertura do 7º selo, que é o início do milênio. Então, o livro de Apocalipse é um livro de esperança, é um livro de justiça, é um livro que nos diz sobre a misericórdia divina e que nos dá a esperança de todas as injustiças terrenas, elas vão passar. A nossa vida aqui na Terra é passageira, tudo vai passar. A gente está aqui como um piscar de olhos. Então, nos dá esperança saber que o Senhor nos guia, o Senhor nos ama e que um dia todos nós poderemos vivenciar esse momento grandioso, Então, muitas vezes a gente não vai entender tudo e a gente pode recorrer a gente tem notas de rodapé que levam a outras referências, a gente tem palavras de profetas nos ajudando a entender o livro de Apocalipse. Mas o que principalmente Apocalipse nos ensina? A ficar atentos, a reconhecer sinais, a aprender a interpretar e a aprender, sobretudo, a perseverar. Que aqueles que estiverem atentos vão ver coisas grandiosas, vão observar esses sinais e vão saber que está perto. Gente, sou tão grata por essas coisas, porque o Pai Celestial é tão perfeito
que ele tem uma preocupação imensa. Ele criou todas as coisas físicas e depois espiritualmente. A gente sabe que o material e o espiritual, ele anda lado a lado. E nesse contexto, o que é que a gente vê? A gente percebe o que os santos, a igreja está crescendo muito rapidamente. A igreja está crescendo rapidamente. A gente tem aí 1 ano e um pouquinho de igreja. E nós temos cerca de 2.000 membros, pessoas convertidas ao Evangelho. Existe uma necessidade muito grande de comprar terras, de cuidar dos pobres. Existe uma necessidade da gráfica, de imprimir material. Tudo isso era custoso, tudo isso era caro. O Senhor havia revelado nesse momento que eles deveriam compor a firma unida. Alguns homens iam administrar esses bens terrenos, principalmente a gráfica, principalmente o armazém, a distribuição dos bens. Mais tarde, essa firma unida foi chamada de Ordem Unida. A gente sabe que também essa Ordem Unida acaba endividada, porque imagina, eram muitas famílias migrando, alimentos, todo dia você precisava de coisas, era construção, era material. Além disso, a gente vê que mais adiante os santos vão ser expulsos do Missouri, do condado de Jackson. E eles compravam alimentos. E ao comprar alimentos, contraíam dívidas. Então a igreja estava até o pescoço de dívidas. A dívida era muito alta. E aí é nesse momento que a Ordem Unida acaba sendo encerrada por conta dessas dívidas. Fico pensando nesse início da igreja tão difícil. E como o Senhor, Ele nos ensinou o viver previdente. E como a igreja, através dos anos, ela se tornou tão autossuficiente, que hoje a igreja ajuda o mundo inteiro. Os recursos de ajuda humanitária são incríveis. As construções de templos, as capelas lindas, né? A gente adora no todo o conforto possível. Então, gente, como a igreja é sábia, e a gente aprende isso. A gente vê esse início difícil e o Senhor dizendo que devia organizar todas as coisas, ensinando a esses homens e eles vivendo uma verdadeira batalha. Mas por falar em anjos, quando a gente vai mais adiante, a gente vai ver nas sessões, né? Porque essa lição vai do 77 até o 80. Então, a gente vai ver que muitas pessoas estão sendo chamadas à missão. E também se gasta, né, gente? Quando se vai para a missão, precisa comer, são as viagens. Mas por que o Evangelho era tão importante pregar o Evangelho? Era importante pregar o Evangelho porque a gente sabe que é o Evangelho que transforma. É através do Evangelho que conhecemos a doutrina de Cristo, que fazemos convênios e que podemos um dia voltar à presença do nosso Pai Celestial, herdar a glória celestial. É somente através do Evangelho. Por isso que a coisa mais importante é declarar arrependimento aos homens. Então essa obra missionária, ela sempre existiu e existe inclusive nessa igreja, essa igreja que foi restaurada. Então os missionários estão sendo chamados e uma coisa que eu achei muito interessante é uma história sobre um missionário específico, sobre o Elder Carter. A gente não vai ver muitas menções a ele, né? Mas ele fez uma diferença imensa na igreja nesse momento, porque ele saiu em missão. E ao sair em missão, gente, ele teve um converso que foi uma bênção para a igreja. Todos vocês devem ter escutado falar sobre João Tanner. Eu estou aqui tentando achar nas minhas anotações, mas quando você está fora de casa é complicado. Mas o que acontece? John Tanner era um homem que ele tinha uma enfermidade na perna, ele estava para perder a perna, ele foi diagnosticado aí que ele não tinha tanto tempo assim de vida por conta dessa enfermidade, ele não tinha muita mobilidade, e quando o Elder Carter chegou para pregar o evangelho na região que ele morava, ele decidiu aí uma reunião dos missionários, mas com aquele intuito de debater, mas com o intuito de ir contra, argumentar. E quando ele chega lá, ele se sentiu extremamente tocado pelo Espírito Santo. E ele é tocado pelas verdades do Evangelho, porque é o Espírito que converte. E ele acaba convidando os missionários para ir à sua casa. E os missionários chegam lá, veem ele usando a muleta, vê a situação da sua perna. E o Elder Carter, ele diz para ele: você tem fé que Deus pode curá-lo? E ele diz sim. E o Elder diz: em nome de Jesus Cristo,
estás curado. E ele joga a muleta e ele anda. E ele é curado. A gente presencia aí um milagre. Gente, a gente vê como o Elceel Carter decidiu fazer uma missão e como ele foi uma bênção na vida de John Tanner e da sua família. E a gente vê também como John Tanner, ele se transforma em uma bênção para aqueles santos e uma bênção para Joseph, porque ele era um homem de muitas posses, ele vai dar tudo o que ele tem pelo Evangelho, tudo, 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 tudo. E ele aparece no momento que a igreja tem uma dívida imensa para sanar essa dívida. Quem ainda não assistiu este filme da igreja sobre a história de John Tanner, assista, porque ele é um desses pioneiros que deu a sua vida pelo Evangelho, que deu tudo que tinha. E as pessoas diziam, você é louco. Você é louco. Gente, que Evangelho maravilhoso. Eu sou tão grata por isso. O Senhor nos ensina tantas coisas nessas sessões, nessas escrituras. Eu gostaria de relembrar para vocês que o Senhor diz assim, em meio à perseguição que os santos sofriam, não podeis suportar tudo agora, contudo tende bom ânimo. Isso é no 78:18, porque eu vos guiarei. Vosso é o reino, e são vossas as suas bênçãos, e são vossas as riquezas da eternidade. Gente, o que nós receberemos na eternidade é grandioso demais comparado com essa terra. É grandioso demais. E o Senhor está prometendo a eternidade. Não são as coisas passageiras que são corrompidas. E o Senhor constantemente fala sobre os santos como criancinhas. Essa linguagem que chega a ser tão suave, tão carinhosa. Vós sois criancinhas e ainda não compreendestes quão grandiosas são as bênçãos que o Pai Celestial tem nas mãos e preparou para vós. A gente não compreendeu ainda essas bênçãos. A gente não compreendeu. Às vezes a gente passa por uma situação e essa situação pode parecer muito difícil para a gente. E eu vou exemplificar isso, porque o Senhor diz que a gente deveria receber todas as coisas com gratidão. O Elder Tidorf, ele fala nisso em um dos discursos de indicação dessa aula, sobre ser gratos em qualquer circunstância, sobre aprender em qualquer circunstância. E eu sempre fico pensando nisso, porque às vezes a gente passa por coisas que é tão grande, que a gente pensa que não vai poder suportar. E com o auxílio do Senhor, com a força dele, depois a gente percebe que a gente aprendeu tanto, que a gente cresceu tanto, que o Senhor estava todo o tempo conosco, nos guiando, nos abençoando, nos ensinando. E eu vou contar uma coisa que me tocou muito ontem à noite. Há um ano atrás, eu fui visitar minha filha nos Estados Unidos. Mas aconteceu uma coisa comigo, com a minha irmã, com a minha sobrinha. Nós compramos passagem de uma agência que faliu. E a pessoa literalmente nos deu o calote na véspera da viagem. Imagina, minha irmã tinha comprado 5 passagens, ela, o marido, minha sobrinha, meus sobrinhos. E o que acontece? Eu tinha comprado para ver a minha filha. E a agência faliu. Recebemos um calote. Praticamente nas vésperas, nós tivemos que mudar a data da viagem. Tivemos que comprar viagens caríssimas de novo, de última hora. Minha irmã acabou passando mal, foi hospitalizada. Eles tinham vindo de Recife para São Paulo. Foi muito transtorno. Mas, enfim, compramos outras passagens e decidimos que nada ia abalar a nossa viagem. E ontem aconteceu uma coisa muito interessante, porque nessa viagem, minha sobrinha acabou conhecendo o noivo dela. E ontem, ele está aqui em Recife, e a gente estava conversando e ele dizia o seguinte, porque ele tinha uma viagem programada. E se a gente tivesse ido naquela semana da viagem, minha sobrinha não teria encontrado com ele. Ou seja, houve uma mudança da viagem, houve uma mudança da passagem, e minha sobrinha pôde encontrá-lo e pôde conhecê-lo. E agora, um ano depois, eles estão noivos. Essa história poderia ser outra. E, gente, na hora que a gente começou a conversar sobre isso, eu fiquei rindo e disse, vamos agradecer a agência de viagem que nos deu calote, que sumiu com o dinheiro de todo mundo, que faliu, porque a gente não percebeu a bênção naquela hora. A gente não percebeu.
Então, gente, não estou dizendo né, que essas coisas deveriam acontecer. Não deveriam. Mas às vezes acontecem. A vida é feita de imprevistos. E às vezes a gente vê os imprevistos como a última coisa, né? A última coisa que poderia acontecer, o que é difícil demais de suportar. Mas a gente precisa ter fé, criar alternativas, saber que o Senhor nos guia, saber que Ele nos ama, que Ele está no comando. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe tudo. Ele está olhando adiante. Este livro de Apocalipse que eles estavam traduzindo, essas revelações que o apóstolo João estava lá tendo, né, tantos anos atrás, a gente vê que elas estão agora muito mais próximas, elas estão agora se cumprindo. Então o tempo do Senhor, ele não é o nosso. Ele sabe tudo, ele sabe todas as coisas, tudo que nós precisamos é confiar nele. Até quando as coisas dão errado, precisamos confiar, aproveitar a oportunidade para aprender, para agradecer. Saber que Ele nos guia, que Ele nos ama e que Ele não nos deixa sozinhos. Seja o que você estiver passando. Que nós podemos confiar nele, dobrar nossos joelhos e buscar sua ajuda divina. Obrigada, gente. Que a gente possa continuar confiando. Esse é o Evangelho de Cristo. Até a próxima.